Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Diário do TST. Eu sou Gustavo Bank, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Eu desenvolvo esse canal para ajudar você, para facilitar a sua vida na aplicação de normas, instruções de trabalho, procedimentos no ambiente onde vocês atuam. E hoje eu quero conversar com vocês sobre as novas mudanças, as últimas alterações das NRs que foram publicadas aí no final da semana passada ou foram divulgadas no final da semana passada. Então fica no vídeo, aproveite o seu conteúdo para melhorar e aprimorar o seu conhecimento e, lógico, aplicar no seu dia a dia. Muito bem, como sabemos, na última semana foram publicadas aí algumas normas regulamentadoras, já entraram em vigência ou que vão entrar em vigência aí, a partir dos próximos dias ou próximos meses. E eu quero trazer aqui com vocês, comentar com vocês, conversar com vocês sobre essas novas NRs. Não vou fazer comparação aqui num primeiro momento, só quero mostrar para vocês como é que está a nova carinha delas, né? Como é que está aí a estrutura, o desenvolvimento dessas novas NRs, e não vou falar de todas de uma única vez. Então o vídeo vai ficar muito extenso e aí a gente acaba não aproveitando muito o conteúdo. Então vou fazer seccionado. Vou começar hoje pela NR5, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Nós vamos, inclusive, não olhar toda ela, né? Vamos devagar, vamos digerindo e analisando esta nova versão da NR5. E hoje eu vou começar nos primeiros itens, falando um pouquinho do seu objetivo, de campo de aplicação, quem sabe aí até a parte das atribuições. Vamos discutir, vamos analisar para ver se houve alguma mudança significativa ou se não houve mudança, se continuava estes itens, né? Se continuam do jeito que estava. Enfim, fazer um breve resumo aí. Conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai se aprofundando nos itens da CNR e aí colocando em prática esse novo texto da NR5. Então, bora lá? Vamos dar uma olhadinha no que diz essa nova NR5, quais são os itens e principalmente o que ela trata nesses primeiros itens? Bom, então compartilhando com vocês aí a nossa tela, o texto da NR5 lá do Ministério do Trabalho. Então ele tem aí uma nova concepção, né? O que a gente percebe? Existe uma preocupação na nova estruturação das normas regulamentadoras, né? Então você tem um índice, coisa que muitas das NRs anteriores, nas versões anteriores, não tinham esse índice. Então está tendo uma carinha mais de norma mesmo, de como se fosse algo parecido com aquelas normas que a gente tem na BNT, onde você tem campo de aplicação, você tem objetivo, tem todo o índice ali, tudo parametrizado, está ficando com um visual mais parecido com o padrão normativo. E a NR5 não foge disso, né? Tanto é que a gente vê aí dentro do texto da NR, sumário, objetivo, campo de aplicação, atribuições, constituição e estruturação, processo eleitoral, depois funcionamento, treinamento, CIPA das organizações contratadas para prestação de serviço e disposições finais, e o anexo 1, que fala o CIP da a CIPA da indústria da construção. Então a gente já vê aí que tem uma diferença aí na estrutura da própria comissão, da própria ANR, né? Então aí você já tem o sumário, tudo separado com os itens que a gente trata dentro dessa NR. Facilita um pouquinho a vida de todos nós. Então, o objetivo hoje desse vídeo é falar principalmente desses três primeiros itens do objetivo, campo de aplicação e atribuições. Então, vamos discutir, vamos entrar um pouquinho nesse bate-papo para entender o que houve de mudança e se houve alguma mudança significativa, um novo entendimento, né? Então, começando pelo objetivo, ele diz lá que esta norma regulamentadora, NR, estabelece parâmetros e os requisitos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, tendo como objetivo a prevenção dos acidentes e doenças relacionados ao trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a prevenção da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então, de uma certa forma, salientando e ressaltando
o que a NR5 sempre trouxe para a gente, essa preocupação de se montar uma comissão de uma representatividade dos trabalhadores para falar de prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, está bem claro neste o campo, neste objetivo, né? Então, reforçando aquilo para que a norma foi criada, o objetivo dela. Campo de aplicação: todas as organizações e órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como os órgãos dos poderes legislativos, judiciários e Ministério Público, que possuem empregados regidos pela consolidação das leis trabalhistas, devem constituir e manter a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, qualquer organização que tenham trabalhadores baseados, fundamentados pela consolidação das leis trabalhistas, devem constituir uma CIPA. Então, muito diferente do que já era, só reforçando também e deixando mais claro isso para nós, né? Então, tá ali, na nossa cara. Olha, gente, todas as empresas que têm funcionários com regime CLT devem atender a NR5. E seguindo, eh, na NR, ela fala lá que, nos termos previstos da lei, aplique-se o disposto desta NR e outras relações jurídicas de trabalho. Então, são as duas situações aí que a gente tem para esta para este campo de aplicação. Atribuições. O que que a CIPA deve fazer, né? Então, primeiro, acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação dos riscos, bem como a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização. Então, não é simplesmente fazer análise de acidente, né? A gente vai ver, detalhar um pouquinho mais para frente, mas eu como componente, como parte integrante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, eu devo auxiliar na identificação dos perigos e na avaliação dos riscos. É para isso que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes serve, é para isso que ela atua, é esse o objetivo dela, ela tem como isso a esta atribuição. Se vocês olharem dentro do canal do Diário do TST, tem uma série de vídeos que fala de levantamento de perigos, avaliação dos riscos, e eu sempre reforço que não adianta você, o SESMIT, fazer isto de maneira sozinho, né? Assim, sem ajuda ou como sendo sua única responsabilidade. Aqui a gente começa a fazer, não a divisão, né? Mas o compartilhamento das ideias para que a identificação dos perigos e a avaliação dos riscos sejam bem feitas. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes deve auxiliar, é uma atribuição dela neste levantamento dos perigos e a avaliação dos riscos. Importante ressaltar isso, porque quanto mais detalhado, quanto mais efetivo você fizer essa identificação e avaliação dos riscos, mais preciso você vai ser nas medidas de controle, que é outra coisa que ele fala dentro desse item A, né? Acompanhar a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização. Então, eu tenho que olhar se aquelas medidas de controle realmente estão funcionando. Então, não é simplesmente olhar, fazer o levantamento, fazer a avaliação dos riscos e tá tudo tranquilo. Não, você vai acompanhar esta, esta adoção de de medidas de controle para os perigos identificados e para a avaliação dos. Inclusive, não só acompanhar, mas também como auxiliar, ajudar na elaboração dessas medidas de controle. Isso é muito importante. Registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores em conformidade com o subitem 1533 da NR1, por meio do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha, em ordem de preferência, com assessoria do Serviço Especializado de Segurança em Segurança e em Medicina do Trabalho, o SESMIT, onde houver. A gente sabe também, o SESMIT, a composição do SESMIT não são para todas as organizações, existe uma regrinha para se compor o SESMIT. Então, mas se não tiver o SESMIT, vai ter alguma comissão que vai falar sobre saúde e segurança do trabalho. Então,
Você vai ter sempre alguém aí que vai auxiliar ou que vai estar junto nesta percepção dos riscos dos trabalhadores, com a participação de todos, que é o que a gente chama de consulta e participação dos trabalhadores. Isso é extremamente importante. Então, é uma atribuição da CIPA, sim, fazer esse bate-papo com os trabalhadores para entender essa percepção, dos riscos referentes às atividades que são desenvolvidas, e aqui ele traz alguns detalhes. Primeiro, pelo mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta, ou seja, você não fica limitado simplesmente à elaboração do mapa de risco. Você pode, por exemplo, utilizar o mapeamento de processo. Gustavo, o que que é isso? Há uma corrida no vídeo, no site e no canal do Diário do TST eu falo sobre mapeamento de processo. Mas basicamente é você entender como a organização funciona, do início da portaria até a entrega do material ao seu cliente. Então, esse mapeamento de processo vai ajudar você a entender, e a CIPA também pode utilizar essa ferramenta como uma ferramenta para identificar estes riscos e esta percepção dos riscos junto com os colaboradores. Depois ela vai falar que deve verificar o ambiente e as condições de trabalho, visando identificar situações que possam trazer riscos para a segurança e a saúde dos trabalhadores. Ora, se eu sou um trabalhador e faço parte da comissão interna de prevenção de acidentes, eu vou analisar constantemente o meu ambiente de trabalho para verificar se tudo aquilo que está acontecendo está dentro dos padrões, dentro das instruções, dentro dos procedimentos estabelecidos, e além disso, vou identificar possíveis falhas, possíveis pontos onde vai gerar um acidente, um incidente ou até uma doença relacionada ao trabalho. Então, esta é a atribuição da CIPA. Monitoramento constante das atividades com relação ao que já foi estabelecido, instruções de trabalho, e procedimentos, instruções, requisitos legais, e também aquilo que é novo, ou seja, estou identificando uma situação de perigo daquele trabalhador e ele não está seguindo algum procedimento ou não existe um procedimento para esta situação, eu tenho que ter essa capacidade de visualizar isso e identificar este possível risco, acidente, enfim, tudo aquilo que vai interferir na saúde e na segurança do trabalhador. Elaborar e acompanhar plano de trabalho que possibilite ação preventiva em saúde e segurança do trabalho. Acabamos de falar isso, né? Se você está fazendo monitoramento ou acompanhamento das atividades, você também tem a atribuição, enquanto participante da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, de elaborar o programas, elaborar planos de trabalho, instruções, procedimentos para que esse trabalhador não venha desenvolver uma atividade que proporcione a falta de segurança ou a doença na atividade que está sendo desenvolvida. Já falou um pouquinho desses dois. Participar no desenvolvimento e implementação de programas relacionados à saúde e segurança do trabalho. Falamos bastante do PGR, falamos bastante do gerenciamento de risco ocupacional. E aí, quando a gente fala em programas, em auxiliar na implantação e na implementação de programas, parte daí. É uma atribuição da CIPA ajudar na implementação desses programas. Quais programas a gente pode citar aqui? O PCA, Programa de Conservação Auditiva, o PPR, Programa de Proteção Respiratória, outro PPR, Programa de Proteção Radiológica, entre outros, inclusive o PGR, dentro da organização. É muito importante que a CIPA deve contribuir e deve auxiliar, deve ajudar na implementação e implantação desses programas. Implantação, não tenho nada, começo a criar esse programa, e eu começo a colocar em prática. Isso é implantação. A partir do momento que isso começa a funcionar, que isso começa a rodar, eu tenho que garantir a implementação, ou seja, a manutenção desse programa funcionando de maneira adequada, que atende às necessidades e atende
a saúde e a segurança do trabalhador. Então é importante a CIPA, e ela é responsável por isso, acompanhar, é uma atribuição dela, acompanhar a implementação destes programas, acompanhar a análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho nos termos da NR1 e propor, quando for o caso, medidas para a solução dos problemas identificados. É outro assunto também que eu converso bastante, né? Acidentes e incidentes, ou seja, tudo aquilo que é não conformidade, tudo aquilo que está fora do que foi planejado, do que foi preparado e do que foi pensado, deve ser analisado a causa raiz. Então, quando você faz a análise de causa raiz, o SESMIT não faz isso sozinho, não deve fazer isso sozinho. Quem é parte integrante desta análise de causa raiz? A CIPA. Uma delas, um dos componentes dessa análise de causa raiz, desse entendimento das causas do acidente ou da doença do trabalho, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da sua organização. Fundamentalmente importante para essa análise. Por que fundamentalmente importante? Porque como a gente tem a comissão formada por trabalhadores, formada por pessoas que estão ali na operação, entendem tão bem quanto o SESMIT, ou até mais, de como as coisas funcionam dentro do ambiente de trabalho, como que as atividades são desenvolvidas no seu detalhe. Então, quem mais é apropriado para poder trazer as soluções e propor, né, como o texto da NR5 fala, propor soluções para que esse acidente não se repita. Quem está ali executando a atividade. Então, atribuição fundamental para a Comissão Interna de Saúde, de Prevenção de Acidentes. Requisitar à organização as informações sobre as questões relacionadas à segurança e saúde dos trabalhadores, incluindo as comunicações de acidente de trabalho emitidas pela organização, resguardado o sigilo médico e as informações pessoais. Então, a CIPA deve saber, ela tem que saber, a atribuição dela ter as informações com relação à comunicação de acidente de trabalho, sempre pensando nos devidos requisitos legais. Informação médica dos seus, eh, da, da, do sigilo médico entre paciente, né, e o próprio médico, então isso deve ser preservado, e também as informações pessoais, né, a gente fala hoje da Lei Geral de Proteção de Dados, o LGPD, então isso é importante a gente ter isso em mente e que deve ser atendido, né? Então, preciso das informações? Preciso, mas quais informações você vai requerer para a organização? Aquilo que realmente faz coerência ao que está interligado com o acidente, está interligado com aquilo que aconteceu dentro da organização. Então, os fatos, o que aconteceu, quem estava envolvido e tal, e respeitar aí a parte do sigilo das informações pessoais. Propor ao SESMIT, quando houver, a organização de análises das condições ou situações de trabalho nas quais considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores. Se for o caso, a interrupção das atividades até a adoção de medidas corretivas. Então, o que a gente tem que pensar? Risco grave e iminente, né? Risco de vida, risco do trabalhador executar a atividade e vir a falecer ou ter um óbito dentro da organização. Então, basicamente, isso é um risco grave e iminente. Então, tem uma situação como essa, é a atribuição da CIPA ir lá e propor eh, análises e melhorias e correções desta atividade que está sendo desenvolvida e pode gerar um risco grave eminente. E se for necessário, né, isso acontece até com uma certa frequência, você pode, a comissão deve interromper a atividade, assim como o trabalhador tem o seu direito de recusa. Lógico, devidamente justificado. Né? Não é simplesmente não vou fazer o trabalho, mas ele tem que justificar. E quando você justifica, a CIPA está aí para corroborar com essa situação e interromper a atividade caso você tenha um risco grave eminente nesta atividade. Então é importante ressaltar isso, coisa que não é muito bem difundida dentro das organizações, mas que deve ser sim adotado medidas
interrompida a atividade, conversado com o SESMIT, conversado com quem toma decisão para a organização, justamente para que esta atividade não seja desenvolvida sem as devidas medidas de controle. Então é importante a gente olhar para isso dentro das atividades. Risco grave eminente. E promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, onde houver a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT, conforme programação definida pela CIPA. Então, é de responsabilidade de autoria da CIPA também contribuir junto com o SESMIT para a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Olhamos de uma maneira geral quais são as atribuições da CIPA, mas temos aí separados. O que cabe à organização? Proporcionar aos membros da CIPRA os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas constantes no plano de trabalho, permitir a colaboração dos trabalhadores nas ações da CIPA e fornecer à CIPA, quando requisitadas, as informações relacionadas às suas atribuições. Então, é importante a organização contribuir para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes em tudo que ela for realizar, em todas as ações que ela for propor e colaborar com esta comissão, né? Lógico, a comissão pode solicitar situações que demandam algum investimento. É importante a comissão interna entender que este investimento necessita de um planejamento, precisa verificar a situação atual da empresa para que este investimento seja realizado de maneira adequada, que não interfira na empresa, mas que também não interfira na saúde e na segurança do trabalhador. Isso é importante a gente entender. Muitas vezes a CIPA fala assim, não, esse investimento tem que ser para o mês que vem. E o investimento requer um financiamento, requer uma busca de dinheiro que provavelmente a empresa não tenha naquele determinado momento, e por conta disso exige-se que seja feito naquele momento. Então precisa ser muito bem analisado, muito bem planejado, entender a situação, entender os riscos e entender as possibilidades dentro deste evento, e aí sim você fazer esse planejamento e acompanhar isso ao longo do tempo. Então, cada situação é uma situação, você tem que analisar de maneira individual para que você possa entender qual é o risco para a saúde e segurança do trabalhador, qual é a disponibilidade, seja financeira, seja de tempo, seja de mão de obra da empresa. Fazer com que isso case de maneira que atenda às duas situações, né? Não é porque a empresa, se você identificou que a empresa tem que fazer isso de imediato. Sempre bom senso, sempre análise, sempre gestão da saúde e segurança do trabalho. Isso é muito importante. Gestão, planejamento, verificação, ação, indicadores, análise de indicadores, tudo isso está correlacionado com a CIPA também. Ela deve fazer parte da gestão da saúde e segurança do trabalhador. Falamos das responsabilidades da organização, depois cabe aos trabalhadores, né, indicar a CIPA, ao SESMIT, a, e à organização em situações de riscos e apresentar sugestões de melhoria nas condições de trabalho. Então, simplesmente, o trabalhador não pode ficar falando que é a responsabilidade da CIPA e ele não vai fazer nada. Todos nós temos responsabilidades dentro das nossas atividades, dentro das nossas prevenções de acidente do trabalho. Então, é responsabilidade nossa, é atribuição dos trabalhadores também informar aquilo que a CIPA talvez não tenha visto em algum momento. Comunicar a ela ou ao SESMIT possíveis situações que possam gerar acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. Isso é atribuição de todos os trabalhadores, independente se faz parte da comissão ou não. Cabe ao presidente da CIPA convocar os membros para as reuniões e coordenar as reuniões, encaminhando à organização e ao SESMIT quando houver decisões sobre ela, né? Decisões da comissão. Cabe ao vice-presidente substituir o presidente dos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários. Cabe ao vice-presidente
da CIPA, em conjunto, terão o presidente e o vice-presidente da CIPA, em conjunto, terão as seguintes atribuições: coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos propostos sejam alcançados e divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento. Fechamos aí com uma comunicação. Eu sempre falo que comunicação transparente, clara e objetiva faz toda a diferença dentro da organização e na CIPA não é diferente. Então, o vice-presidente e o presidente vai acompanhar todo o desenvolvimento do trabalho da CIPA, todo o que está sendo orientado, tudo que está sendo requisitado e comunicar isso a todos, aos trabalhadores, aos diretores, ao SESMIT, ou seja, a toda a organização. Então, aqui a gente falou um pouquinho das atribuições. Pelo que eu vi, não houve muita mudança da antiga NR5. Então, vocês verem, para vocês analisarem e olharem a importância da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e quanto isso ajuda a gestão da segurança do trabalho. Por que que eu reforço isso e falo da gestão da segurança do trabalho? Porque nós estamos migrando para uma situação onde o gerenciamento está sobrepondo, ele está sendo enaltecido, ele está sendo evidenciado com relação às técnicas aplicadas dentro das NRs. Muito importante a gente ter todas as normas regulamentadoras técnicas com procedimentos para avaliação de ruído, avaliação de calor, avaliação de vibração, de ergonomia. Tudo isso é muito importante, dentre outros assuntos. Mas, junto com isso, devemos ter a gestão da segurança do trabalho. Muito importante, aquilo que traz texto novo texto da NR1, que fala do gerenciamento ocupacional. Então, a gente começa a entender que tudo se torna um gerenciamento, tudo se torna uma gestão. E temos várias peças nesse quebra-cabeça. Primeiro, todo o SESMIT. Segundo, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. E também temos a organização para contribuir com esta gestão, com este quebra-cabeça. E tudo que a gente já viu falando, tudo que a gente já comenta. Bom, eu fico por aqui. Não se esqueça, se inscreva no canal, caso você não seja. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. O seu comentário é muito importante para que a gente possa desenvolver e melhorar esse conhecimento, poder aprimorar tudo isso com base no seu entendimento. Na discussão, no bom sentido, né? Na conversa, a gente consegue construir uma gestão, uma segurança do trabalho muito mais colaborativa e muito mais enriquecedora para a organização, muito mais enriquecedora para os trabalhadores e para nós que estamos aí atuando diretamente na área da segurança do trabalho. Então, deixe seu comentário, não se esqueça. Compartilhe esse conteúdo para as pessoas que você julga importante que esse conteúdo chegue. E além disso, aqui embaixo eu vou deixar as redes sociais do Diário do TST para que você possa aproveitar outros conteúdos, aplicar no seu dia a dia. Inclusive, tem um site dedicado para o seu estudo, para o seu conhecimento, e eu vou deixar em destaque aqui um curso que eu preparei exclusivo para você, para que você possa crescer na sua carreira e implantar na sua empresa, implantar nos seus clientes, ou seja, agregar no seu dia a dia. Um grande abraço e, lógico, a gente se encontra no próximo vídeo.